Olá pessoal, tudo bom? Vou começar aqui a apresentação do nosso trabalho de sistema de massa mola. Vamos lá. Socialização, nome do tutor Rafael Silva Costa, nome dos acadêmicos Fran Carlos J. da Silva, Jefferson Ricardo Martins, esse que vos fala, Renan Ítalo de Souza Silva. Amortecimento, o tema do nosso trabalho é amortecedor dinâmico de vibração, sistema massa-mola. Agora vamos falar aqui também sobre o resumo, dar uma resumida sobre o trabalho, né? Esse trabalho tem a finalidade de estudar e entender melhor como funciona o sistema de massa-mola para determinar as suas constantes elásticas consideradas ideais, envolvendo métodos estatísticos, tendo como objetivos fundamentalizar, realizar a construção de uma estrutura com sistema massa-mola e entender o funcionamento básico do amortecimento dinâmico de vibrações. O sistema massa-mola em suas variáveis e limitações, princípios de funcionamento e de vantagens do sistema em máquinas e equipamentos. E determinar a rigidez da mola utilizada para formar a estrutura do sistema de mola de massa constante. A metodologia utilizada se deu a partir da confecção de um projeto e construção a fim de obter-se parâmetros desejados. Acredita-se que o modelo usado descreva o comportamento de uma mola ideal bem o suficiente para determinar a constante. Podemos destacar que, com os resultados obtidos neste valor da constante elástica utilizada também está dentro da faixa pelo método estatístico, que dependia apenas das incertezas da régua utilizada. Conclui-se que quanto maior a massa aplicada à mola, maior será sua extensão, enquanto ela se deforma minimamente ao retornar à sua forma original. As palavras-chave desse trabalho vai ser mola, frequência, amortecedor e vibração. A introdução do nosso trabalho. As molas helicoidais de compressão são encontradas em muitos tipos de máquinas. Tem diversas aplicações, por exemplo, facilitando o retorno de atuadores, cilindros de válvulas, construindo sistemas de suspensão, armazenamento de energia proveniente de choques ou solicitações externas, bem como da própria máquina. Um exemplo claro aí de molas helicoidais seria o sistema de amortecedor do carro, da moto, que é mais visível, né? O acelerador do carro também utiliza sistema de mola, que faz o produto voltar, né, voltar à posição original, posição que foi projetada. Então, esse sistema a gente tem várias utilizações do nosso dia a dia, às vezes até sem perceber. O objetivo deste trabalho é realizar o projeto e construção de um sistema de massa-mola e entender o sistema de amortecimento dinâmico de vibrações, massa-mola e suas variáveis e limitação, e princípio de funcionamento e vantagens do sistema de sistemas em máquinas e equipamentos. Dimensionar uma mola helicoidal de compressão de fadiga, calcular e avaliar as constantes de um sistema de amortecimento, verificar a frequência, amplitude, elasticidade, posição em repouso com carga e a deformação. Agora, seguindo para o próximo. Olá, boa noite, turma, boa noite, professor. Vou falar sobre um tema aqui muito simples, que é de vibração no sistema massa-mola, né? Podemos observar aqui que é um dos tipos mais simples de osciladores,
harmônico é quando a mola tem o seu comprimento original alterado e, assim, uma força restaurada de origem elástica atua sobre ela, de que modo ela volte à sua posição de equilíbrio. O que é esse sistema massa-mole? Massa-mola é onde temos uma camada de parede, uma camada de ar e mais uma camada de parede. Diferentemente das paredes de alvenaria, quando aplicado a sistemas de isolamento acústico com lã de vidro ou outros materiais, o resultado se torna ainda mais efetivo. Então, aqui a principal função do amortecedor é reduzir e limitar as oscilações provocadas pela mola da suspensão. O material mais utilizado para a fabricação de molas é o arame de seção circular, podendo ser encontrado em uma grande quantidade de materiais e tamanhos. Também o objetivo se deforma até certo ponto quando são submetidos a alguma força de compressão ou tração. Muitos materiais são elásticos. A capacidade de retornar à sua forma original após serem dobrados, torcidos, puxados ou comprimidos por uma força externa. O tipo de deformação tratado nesse trabalho é a deformação elástica. A deformação elástica é uma característica comum de muitos tipos de materiais. Vamos ver aqui. Aqui são os materiais utilizados para fazer a fabricação aqui da mola. E utilizamos aqui a furadeira, trena, alicate, arame, arco de serra, luva, óculos de segurança, que é muito importante caso você esteja cortando algum arame e venha a atingir o seu olho, você está com óculos de segurança e protege muito mesmo. A madeira ou a serra circular. Pois bem, aqui a gente mostra já a modelagem e a construção das molas que foram utilizadas 100 mil milímetros de arame recozido de 1,24 milímetros de espessura. Foi encaixado também num pedaço de madeira com a espessura de 16,42 milímetros com comprimento de 211 milímetros, iniciando assim o processo de confecção da mola. Como está mostrado aqui na imagem abaixo, certo? Aqui já foi a parte da montagem da base, onde vai ficar para teste das molas que foram fabricadas no slide passado. Eles colocaram a madeira em MDF, uma serra circular, esquadro, treno, parafuso, luva de proteção, óculos de proteção, chave de fenda, chave soquete de 11 milímetros, cantoneira multiuso reforçada, confeccionada em chapa de aço para fixação de móveis, ideal para usar na montagem de prateleiras e módulos aéreos. Resultados e discussões. Os seguintes itens foram observados no experimento: amortecimento dinâmico, sistema massa-mola. Muitas variáveis de frequências e amplitude do material são usadas, todas as quais afetam a frequência do projeto e são inversamente proporcional à amplitude. O peso aplicado para mais ou menos o valor contribui para a frequência da amplitude. O suporte com o sistema em paralelo
de 2 molas com constante K 60 mm, né? E massa para a realização do experimento foi de 607 gramas. Dados da conversão de gramas em quilogramas força, que ficou 0,607. E em Newton fica 5.953. Aqui nós temos aqui o suporte, a foto do suporte, com as 2 molas e uma base no meio aqui para apoiar justamente esse peso aqui. E aqui a conferição do peso, que foi 607 gramas. Resultados e discussões. Diâmetro externo de 19,57, diâmetro interno de 15,45, amplitude inicial 60 mm. Massa instalada no sistema de mola paralela, amplitude calculada de 80,50, com a deformação de 101,99. Associação de molas. 2 molas 1 e 2 têm constante elástica K1 e K2. Respectivamente, podemos associá-las em série ou em paralelo. Em cada uma dessas associações, podemos substituir as 2 molas por uma única que produza o mesmo efeito, que chamamos de mola equivalente de constante elástica KE. Associação em paralelo. Nesse caso, a deformação X sofrida por cada uma das molas é a mesma. Quando deformadas de X, a mola 1 fica sujeita a uma força F1, igual a K1 vezes X, e mola 2, uma força F2, igual a K2 vezes X. A mola equivalente, quando submetida à mesma força F, sofre a mesma deformação, X, do modo que F é igual a KE vezes X. Observe que F é igual a F1 mais F2, e KE vezes X igual a K1 vezes X mais K2 vezes X igual a, e QE igual a K1 mais K2. Se você tiver N molas, que é igual a K1 mais K2 mais K3 igual a Kn. Aqui é um checklist, né? Checklist aqui das observações que a gente fez aqui com o nosso protótipo das molas. E aqui ele fala aqui, qual a massa da estrutura do sistema primário? 607 gramas. Qual a constante de mola da estrutura do sistema primário? 60 milímetros. Qual o material da mola escolhida? Aço 1010, arame recozido. Qual o diâmetro do arame da mola? 1,25 mm. Qual a distância interna e externa da mola? I igual a 15,45 e E igual a 19,5. Quais foram as constantes da mola calculada e observada? 20,5. Qual massa escolhida para o amortecedor? Foi a de 607 gramas. Qual frequência natural observada no sistema? Foi 2. Houve dimensão na amplitude de vibração na frequência para a qual se projetou? Foi de 101,99. Essa questão do 101,99 foi a deformação que ela sofreu depois que a gente retirou o peso que estava nela. Qual carga máxima suportada pela mola? A gente fez até 907 gramas, que a gente já colocou. Quando retirou, ela ficou com essa deformação aqui, de 101,99. Tabela 2. A amplitude de vibração da massa de estrutura. Frequência em Hz, né, que é em Hertz, 2. Amplitude em mm, 60. Amplitude com amortecimento dinâmico observado em milímetros, 20,5. A amplitude com amortecimento dinâmico calculado em milímetros, 80,5. Número de medidas 1, massa em grama 1, deformação em centímetros, 20,50.
peso, que é o da massa, né? 607 gramas, constante em Newton, constante em 29,61. Conclusão. De alguma forma, os corpos sofrem deformações quando são submetidos a algum tipo de força que as comprime ou tracione. Muitos materiais têm a elasticidade, que é a capacidade de deformar a forma original após terem sido curvados, torcidos, puxados ou comprimidos por uma força externa. O tipo de deformação tratada neste trabalho é a deformação elástica. A deformação elástica é uma constante comum, uma característica comum em muitos tipos de materiais, que são submetidos à força de diferentes situações, até o ponto de ressonância natural de qualquer sistema. O material submetido a limites máximos de escoamento e resistência. Para que isso ocorra, são calculados cada limite de cada material e cada projeto. Como cada material tem suas propriedades físicas e químicas, podendo ser melhoradas com o processo de tratamento como recozimento, alívio de tensão, normalização, têmpera e revenimento, cementação e nitratação. Aí aqui tem uns exemplos de ligas metálicas, né? O aço inox, formado por 74% de aço, 18% de cromo e 8% de níquel. Ouro, 18 quilates, liga formada por 75% de ouro, 13% de prata e 12% de cobre. Bronze, formado por 67% de cobre e 37% de estanho. Latão, mistura de 95 a 55% de cobre e de 5 a 45% de zinco. E aqui tem um linkzinho que é do vídeo que a gente fez aqui, tem um vídeo explicando passo a passo como foi feito aqui o experimento com o sistema massa-mola. E aqui são as referências do nosso trabalho, onde foi feito todas as pesquisas.